Olá, meus irmãos. É mais uma vez uma alegria estar com vocês. E para quem eu ainda não vi, não tive oportunidade, tenha um feliz ano novo e principalmente com a bênção de Deus. Eu quero compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor nesse dia. E como normalmente a gente faz no começo do ano, todo ano nós fazemos uma espécie de balanço. Como é que foi o ano que passou e como nós pretendemos que seja o ano que ora se inicia. Eu não sei que dia que você vai estar vendo este vídeo, eu estou gravando no dia 2 de janeiro. E é interessante que um dia como outro qualquer, é apenas a única coisa que acontece é a mudança de calendário. Nós trocamos o calendário e seguimos a nossa vida. Mas todos nós, de alguma maneira, costumamos estabelecer planos, estabelecer metas, estabelecer coisas que nós gostaríamos de fazer e outras coisas que talvez nós gostaríamos de não fazer. Talvez um regime, talvez uma dieta. Então, existem muitas coisas que nós sonhamos. E o ano passado demonstrou isso, que nem sempre aquilo que nós planejamos pode funcionar. Existem muitas coisas que absolutamente não dependem de nós. Então nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje sobre recomeços. Isso mesmo, no plural. Nós temos na palavra de Deus vários recomeços. E, inclusive, o próprio começo, no meu entender, é claro que você não precisa concordar com isso, eu entendo, e não só eu, mas um grupo de irmãos também entendem assim como outro grupo de irmãos não concordam com isso, e você não precisa também concordar. Mas Gênesis capítulo 1, no meu entender, na verdade já é um recomeço. Eu vou ler para vocês os versículos de 1 a 3. E diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus amados, ali aonde diz sem forma e vazia, no original, no hebraico, o que está escrito ali é caos, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra era um caos. Agora, eu tenho muita dificuldade de entender que Deus cria o caos. Deus não cria o caos. Todas as coisas de Deus são ordenadas, são planejadas. E você e eu fomos planejados nos mínimos detalhes por Deus. E quanto mais a ciência avança, mais a gente fica perplexo com a sutilidade, com os detalhes, com os mínimos detalhes que Deus se preocupou ao nos criar. Então, eu penso, como eu disse, você não precisa concordar, eu penso que a Terra já havia passado por um tipo de apocalipse. E agora Deus estava
recomeçando a terra a partir do caos que ela estava. Então, o que aconteceu? O restante você pode concordar porque é o que está na Bíblia. Deus foi ordenando as coisas. Ele disse, haja luz, e houve luz. E a Bíblia fala que Deus viu que a luz era boa. Ele separou a água da terra. Ele separou a água das águas, depois as águas do firmamento, e separou o firmamento, chamou o firmamento de céu, e a porção seca ele chamou de terra, e criou os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, criou também as estrelas, e vai por aí afora. E no fim, e todas as vezes que Deus termina uma fase da criação, a Bíblia fala, e viu Deus que era bom. E aí ele criou os animais, todos os tipos de animais, e também ali ele fala que viu Deus que era bom. Até que ele chega a um ponto e diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim ele criou a raça humana, o homem, não só o homem, mas o homem e também a mulher. E aí, interessante que aí não fala simplesmente que viu Deus que era bom, mas a palavra diz que viu Deus que era muito bom. Então, queridos, nós somos criados, você e eu, para sermos amigos e para termos comunhão com Deus. E o que aconteceu? O homem e a mulher se encontravam com Deus todos os dias, às 6 horas da tarde, na viração do dia. Deus descia até o ar, sim, e Deus criou um jardim e colocou o homem e a mulher para viver dentro deste jardim. Então, e todos os dias, Deus ia visitar o homem nesse jardim, o homem e a mulher. E eles tinham ali comunhão um com o outro. E o que aconteceu, você e eu já sabemos, que a palavra de Deus diz que veio o pecado, a serpente enganou a mulher, e a mulher comeu do fruto da árvore do bem e do mal, e depois ela levou esse fruto para o homem, e o homem também comeu, e então a palavra vai dizer que entrou o pecado no mundo. E depois disso, a criação de Deus começou a se degenerar. Logo, pouco depois, os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, houve um assassinato. Caim matou Abel e fugiu para a terra chamada terra de Nod, e ali ele se casou. Eu perdi a conta de quantas vezes muitas pessoas vieram para falar comigo e dizendo assim: olha, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não quero abalar a sua fé. Eu quero que você continue crente, mas eu acho que vai abalar a sua fé. Eu falo, olha, tudo bem, eu tô em paz com a minha fé. Qual é a pergunta que vai abalar a minha fé? E ele disse, com quem Caim se casou? Ele disse, não, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. E eu disse, olha, com certeza Caim se casou com uma mulher, porque eles geraram descendência. Então, ele se casou com uma mulher, simples assim. Mas, se havia só Caim e Abel e tal, aí que está, queridos. Por isso que eu creio que havia algumas pessoas, algum grupo, alguma coisa, que sobreviveu ao Apocalipse daquela época lá. Ou então, como Adão viveu 900 e poucos anos, Caim pode ter se casado com uma irmã dele,
E naquele tempo não tinha outra opção. Existem essas duas formas, essas duas maneiras, e existem pessoas que creem nessas duas de uma forma ou de outra. Mas isso, queridos, não é importante. Na verdade, eu entendo que foi o primeiro recomeço. Mas daí houve a degeneração da raça humana, por causa do pecado. E foram pecando, desobedecendo a Deus, até que o cálice de Deus se encheu. E Deus falou: eu vou destruir essa terra. Eu me arrependi. Na verdade, é uma forma de linguagem adaptada, né? Toda a linguagem da Bíblia é uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem adaptada para o entendimento humano. Então, na verdade, Deus não se arrepende porque Ele conhece o presente, o passado e o futuro, mas para ficar mais fácil para nós entendermos, então a tradução, os tradutores encontraram esta palavra para facilitar o nosso entendimento. E aí ele falou: eu vou destruir essa terra e vou começar tudo de novo, mas agora a partir de um homem. Ele olhou para a terra e viu um homem justo, um único homem que praticava a justiça e se aborrecia e não gostava, e ele se sentia mal com o pecado e com a maneira como as pessoas viviam na época dele. Aí o que aconteceu? Ele fez um concerto, um pacto com Noé e disse: olha, eu vou destruir a terra. Agora faz o seguinte, constrói uma arca. Ele deu a Noé a medida da arca, quantos metros tinha que ser de largura, de altura, de comprimento e tudo mais. E disse: olha, você coloca um casal de cada animal que vive na face da terra. Os animais considerados limpos, você põe mais de um casal. Os animais considerados não limpos, você coloca um casal apenas. E deu toda a ordem para Noé. Então, queridos, ali no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Único justo que eu encontrei nesta geração. Então, queridos, por causa de um único justo naquela época, foram salvas 7 pessoas. Porque os 3 filhos de Noé, com as esposas deles, e também a esposa de Noé. Então, essas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio que veio naquela época e que foi uma coisa a nível mundial, a nível global. E eles sobreviveram. E depois, quando finalmente as águas abaixaram, eles saíram da arca e Deus falou: olha, eu nunca mais vou fazer isso, eu não vou destruir. O homem é mau e todo o intento do seu coração é para a maldade, eu não vou fazer mais isso. E Deus fez uma aliança com o homem, e ali então apareceu o arco-íris, que é o símbolo da aliança que Deus fez com o homem. Aí então, queridos, o que aconteceu? Noé teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a partir de Sem vieram os semitas. E a partir dos semitas vieram ali a família de Abraão. E Deus, ele encontrou Abraão e falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E a palavra nos diz que pela fé, lá no livro de Hebreus,
Abraão saiu da sua casa, saiu da sua parentela para um lugar que ele não sabia aonde era e não sabia que para tomar posse de uma terra que ele não sabia como ele ia fazer isso. Mas ele simplesmente obedeceu pela fé. E da descendência de Abraão vieram Isaac, e da descendência de Isaac vieram Jacó e Esaú, e da descendência de Jacó então vieram as 12 tribos de Israel, que na verdade são 13, que a tribo de Levi não é contada porque eles não possuíam terras, não construíram cidades, mas eles eram a tribo de sacerdotes, e eles então se espalharam pelas outras 12 tribos, que eram Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Como vocês podem ver, não existe a tribo de José, que foi um dos filhos de Israel, filho de Jacó, porque a tribo de José se dividiu em duas, são os 2 filhos dele, o mais velho Manassés e o mais novo Efraim. Então, queridos, e a partir daí, então, veio também lá na frente, Deus fez um pacto, um concerto com Moisés, se revelou a Moisés, e a palavra de Deus diz que Moisés conheceu a Deus como nenhum outro homem conheceu. Ele falou, olha, se existe profeta entre vocês, eu falo com ele por visões, por revelações, por sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara, como alguém fala com o seu amigo. Mas, queridos, ali Deus estava estabelecendo uma nação como sua nação escolhida para ser ali a nação que seria a nação sacerdotal de Deus. Mas o que houve também foi, eles foram se degenerando, o pecado foi aumentando, e no fim eles rejeitaram, ali lá na frente eles rejeitaram, depois de entrar na terra prometida, eles rejeitaram a Samuel, e eles falaram, nós queremos um rei, porque a última moda agora é ter um rei. Os outros países, os povos que estão à nossa volta têm rei, e a gente não tem, a gente não está acompanhando a moda. E o que aconteceu, a palavra diz que isso entristeceu o coração de Deus, mas Deus deu um rei para eles, deu a Saul, e Saul foi um homem que não obedeceu à vontade de Deus. E depois de Saul, Deus deu a Davi, e depois da morte de Davi, veio Salomão, e ele foi construído o templo, e ali no templo de Salomão, ali uma vez por ano, antes disso do tabernáculo de Moisés, ali uma vez por ano era oferecido um sacrifício de um cordeiro. Aliás, todos os dias tinha sacrifício lá, mas um era especial. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, e ele primeiro sacrificava por si mesmo, com sangue do cordeiro sobre ele, e depois ele entrava lá dentro e ministrava ao Senhor, e o povo ficava orando lá fora. E ele entrava amarrado na cintura com uma corda que tinha uma romã e um sininho, uma romã e um sininho, uma romã, um sininho, que saía para fora do chamado lugar santo. Pelo seguinte, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, o sumo sacerdote caía morto na hora. Então, ninguém poderia entrar lá dentro para retirá-lo. Então, o que eles faziam? Puxavam pela corda, porque o sininho era justamente para denunciar. Enquanto o sininho estava fazendo barulho, era sinal que o sacerdote estava ministrando a Deus. E aí,
A Bíblia não conta nem uma vez que alguma vez, isso tenha acontecido. Mas, queridos, o homem continuou se afastando de Deus e foi pecando, e o pecado foi subindo, a nação se dividiu, e foi muita coisa ruim aconteceu, até que Deus, então, resolveu fazer um recomeço, mas desta vez de uma forma definitiva. Porque nós temos insistido com vocês durante quase o tempo todo que o eterno propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então, isso foi... Então agora houve o recomeço dos recomeços, e pela última vez Deus fez um recomeço. E qual foi? Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, Deus enviou o Senhor Jesus. Antes de Jesus, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, o João Batista veio antes dele e já pregando, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ou porque o reino de Deus está próximo. E depois, em Mateus capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus fala a mesma coisa. Diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, queridos, Deus deu ao homem a oportunidade de recomeçar, mas de não recomeçar para depois cair de novo. E Deus deu a você e a mim a oportunidade de recomeçarmos a nossa vida de uma maneira diferente. Então, todo começo de ano, a gente sonha com algumas coisas que a gente pretende que aconteça até o final do ano. E muitas pessoas, infelizmente, não vivem até o final do ano para ver aquilo que ele sonhou se cumprir. Esta é a realidade, porque nós não temos domínio sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias ao nosso redor. Então, o que acontece? Como você e eu, nós vivíamos longe de Deus, separados de Deus por causa do pecado, o que Deus fez? Ele trouxe uma solução definitiva para o problema do pecado. Então, o que acontece? Quando você cai diante de Deus através do pecado, quando você peca e você peca, quando eu peco e eu peco, então o que acontece? Eu tenho a oportunidade de me arrepender dos meus pecados e de voltar para Jesus e começar tudo outra vez. É interessante que antigamente a pessoa fazia sacrifício, sacrificava cordeiro, tudo, mas aquilo lá, o livro de Hebreus diz que era apenas uma comemoração pelo pecado. Então, muito diferente do que é hoje. Então, queridos, nós não fomos criados para pecar, tropeçar, cair, depois levantar, depois cai, depois tropeça, depois levanta, depois cai, depois tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta. Não, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter uma vida de paz, vivida na presença de Deus. Você e eu fomos criados para ter comunhão com Deus. Você e eu fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E quando, por algum motivo, esse relacionamento é quebrado, então existe sim a oportunidade de nós termos um recomeço, de nós recomeçarmos diante de Deus.
Então, aqui, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Ou seja, não vai ter outro recomeço, não vai ter, vai ter um apocalipse, mas aí é do jeito que a terra nunca mais vai ser do jeito que era. Mas aí é outra história, né? Então, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E também em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, e para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, queridos, nenhum vício pode te escravizar, nenhum pecado pode te escravizar, nenhum cristão lavado no sangue de Jesus pode e deve, não pode e não deve ter um pecado de estimação, mas a Bíblia fala que nós devemos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, queridos, nós devemos, como o próprio Senhor Jesus falou a respeito dos 2 principais mandamentos, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Então, queridos, Deus, ele deve estar em absoluto primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser a nossa prioridade em toda e qualquer circunstância. Não importa se nós estejamos na igreja, não importa se nós estejamos reunidos com um grupo cristão, ou não importa se nós estivermos um trabalho onde você é o único cristão, Deus é a sua prioridade. Se você está no meio de um povo que tem os lábios impuros, e então você não precisa ficar ali ouvindo. Eu me lembro que eu trabalhava numa repartição pública, aí as pessoas começavam a contar piadas sujas, e eu saía de perto, não ouvi, eu saía naturalmente, não censurava ninguém, não olhava feio, não ficava bravo, eu simplesmente não participava daquilo, e saía, ia fazer outras coisas e tudo. Às vezes era dentro do meu ambiente de trabalho, então eu não ria das piadas, não achava engraçado, porque não era engraçado. A piada onde a graça está na imoralidade e na perversidade não pode ser engraçado, e não é engraçado. Então, depois de algum tempo, o que acontecia? Os colegas começavam a contar piadas, algumas sem maldade, e uma vez uma jovem falou assim: olha, eu tenho uma piada muito boa para contar para vocês, mas eu vou esperar o Luizinho, meu nome é Luiz Carlos, e como eu tenho menos de 1,60 m de altura, então eu sou o pastor Carlinhos, e os locais que eu trabalhei, ou era Carlinhos ou era Luizinho. E lá nessa repartição pública eu era Luizinho. E aí, olha, eu tenho uma piada muito boa para contar, mas eu vou esperar o Luizinho sair e depois eu conto para vocês. Então, as pessoas passaram a respeitar, a ter respeito por aquilo que a gente vivia, porque nós não pactuávamos com isso. Então, queridos, sempre existem coisas para as quais nós já estamos mortos, e principalmente o pecado, a desonestidade, a falta de caráter. Todo cristão, ele tem que ter o caráter de Cristo, ele tem que se parecer com Cristo, tem que agir da maneira como Cristo agiria, e assim por diante. Então, queridos,
O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, queridos, se nós temos comunhão com Deus, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, se nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos a lei de Deus escrita não numa tábua, não num livro, mas escrita nos nossos corações. Então, queridos, a antiga lei de Moisés, o que ela fala? Se você obedece, são os chamados 10 mandamentos. Se você obedece 9 e desobedece em 1, então é como se você tivesse desobedecido os 10. Na lei de Moisés não tinha uma nota de corte ou média que você poderia passar. Não dava para tirar 7,5, 8, 9. Ou você tira 10, ou você tira 0. E a Bíblia diz que pela lei ninguém pôde se justificar. Então, queridos, é por isso que Jesus morreu por nós. É por isso que Deus providenciou para você e para mim este recomeço, e desta vez, de uma vez por todas. Então, e para terminar, nós não queremos nos alongar. Tem uma igreja no Apocalipse que é uma igreja muito boa, uma igreja que fazia tudo certinho. Acho que é a igreja de Filadélfia. E interessante que eles recebem muitos elogios da parte de Deus, mas eles faziam tudo certinho. Eles identificaram os falsos, aqueles que se diziam apóstolos, mas foram desmascarados. Eles praticavam o amor de Deus e tudo mais. O amor não, praticavam a palavra de Deus em muitos sentidos. Mas o que aconteceu? Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Deus diz assim para aquela igreja que era boa aos olhos do próprio Deus. Deus diz assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O candelabro eu creio que é ministério, aquilo que Deus coloca como um ministério na sua vida. Então, o que aconteceu com essa igreja? Eles abandonaram o primeiro amor. E o que aconteceu? O que Deus fala para ele? Arrependam-se, arrependam-se. E, aliás, na palavra de Deus, João Batista começou pregando dizendo: arrependam-se. Aí Jesus começou pregando dizendo: arrependam-se. Aí depois, quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, e ali eles começaram a falar em outras línguas e juntou ali uma grande multidão, e o apóstolo Pedro se levantou com os outros 11, e Pedro começou a pregar a palavra de Deus para eles, e eles ficaram com o coração quebrantado, compungido, e perguntaram: o que nós faremos, irmãos? E qual foi a palavra de Pedro? Arrependam-se. Então, queridos, não tem como você entrar no reino de Deus, viver no reino de Deus, ter comunhão com Deus, sem arrependimento, sem que você se arrependa. Ou seja, muitas vezes nós somos traídos pelo nosso temperamento,
às vezes temos um temperamento assim mais sanguíneo. Então o que acontece? Às vezes falamos coisas para as pessoas que nós não deveríamos falar. Eu me lembro de uma vez que eu estava na porta da igreja e entrou um irmão, ele chegou atrasado. Ele sempre repreendia as outras pessoas porque chegavam atrasados. E naquele dia ele chegou atrasado. E eu fui irônico com ele. E eu não lembro exatamente a palavra que eu disse para ele. Ele olhou para mim, sorriu e entrou lá e foi procurar se acomodar. Na mesma hora, eu tive que ir atrás dele para pedir perdão, porque bateu um arrependimento no meu coração. Falou, você não poderia ter falado isso. Então, queridos, é assim. Às vezes você faz alguma coisa e aquilo te faz muito mal. Isso aí é o Espírito Santo falando, olha, você pisou na bola, você não deveria ter feito isso. E o que acontece? Você fica esperando o próximo culto, a próxima reunião, ou então a próxima oportunidade de conversar com o pastor ou com o líder, para finalmente pedir perdão. Você não precisa fazer isso. É assim, aconteceu, é na mesma hora, arrependeu, então é na mesma hora, Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, Jesus está com você. Então, por que esperar a próxima reunião? Por que esperar a oportunidade de falar com o pastor? Por que esperar a oportunidade de falar com o líder para dizer que você está arrependido daquilo que você fez? Não precisa. Diga para Deus e se arrependa, vai diante de Deus e ora e peça perdão. E se for o caso, se o que você fez foi contra alguma pessoa e Deus colocar no seu coração de você falar com a pessoa, aí você vai e fala com a pessoa. Se Deus colocar no seu coração de falar com o seu pastor, você vai e fala com o seu pastor. Se Deus colocou no seu coração de falar com o seu líder, você vai e fala com ele. Mas isso quando houver uma necessidade. Mas não o tempo todo você precisar fazer isso. Senão, coitado do seu líder, coitado do seu pastor, se todo mundo resolver fazer isso, não é? Mas, meus irmãos, então, o que aconteceu? Deus deu um novo recomeço. E aqui, o que ele disse para essa igreja no Apocalipse, ele fala, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vejam aonde você caiu, volta para o lugar aonde você caiu e começa tudo de novo. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui para esta igreja. E, finalmente, ali no Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, depois de todas aquelas coisas terríveis que haverão de acontecer, e eu quero dizer para você que nós estamos mais ou menos próximos dela, por várias razões, pelo menos é o que eu entendo, e finalmente, Apocalipse 21, versículos 1 e 2 diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa de Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu marido. Ou seja, queridos, aí nós vamos ter esse recomeço, mas morando numa cidade gloriosa, com Deus, com a presença de Deus, num lugar onde não existe choro, não existe pranto, não existe maldade, não existe pecado, porque o pecado foi destruído, o diabo foi destruído, o inferno foi destruído, foi jogado no lago o inferno com o diabo e tudo, foi jogado no lago de fogo e enxofre,
juntamente com aqueles que infelizmente escolheram desobedecer à palavra de Deus e a Deus, e agora surge um novo céu, uma nova terra, ou seja, um novo recomeço, um novo recomeço. E para quem está no Senhor, para quem é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e de repente ele fecha os olhos aqui na terra, ele parte deste mundo, então ele também, ele não morreu, mas ele está partindo para estar com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu queria estar com o Senhor, eu queria partir deste mundo e estar com o Senhor, porque isto é infinitamente melhor. Mas se por outro lado, eu ficando aqui, eu vou, através de mim, Deus vai salvar ainda mais vidas, então eu fico meio dividido, eu não sei o que eu faço. Mas, por um lado, eu quero ficar e dar frutos para Deus. E, por outro lado, eu quero partir e estar com Deus, porque é muito melhor. Ou seja, mesmo que você e eu não passemos, e a maioria de nós, 99,999999%, não quer passar pelo Apocalipse, então, o que vai acontecer? Nós vamos partir desta vida e vamos estar com o Senhor para sempre e eternamente. Tá? Amém, queridos? Então, que você, nesse ano, tenha como prioridade não coisas materiais, não tentar recuperar o que você perdeu o ano passado, mas tenha Deus como a sua prioridade primeira. E se você tem Deus como a sua prioridade primeira, se você tem comunhão com Deus, e se você anda com Deus, o que o Senhor Jesus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você planeja primeiro estar com Deus, primeiro ter comunhão com Deus, primeiro viver com Deus, então o plano material, as coisas materiais serão simplesmente acrescentadas. Elas não vão ser importantes para você, pelo menos não mais importantes do que a vida com Deus e a vida vivida na presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você tenha um excelente recomeço, que você realmente possa recomeçar do jeito certo, da maneira certa e viver para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.